Amém, graças a Deus pela vida, né? E por estarmos juntos nesta noite de quinta-feira para também meditarmos na palavra do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos os que nos acompanham pelo Facebook, também pelo YouTube. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a sua vida. Estaremos lendo agora no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Faremos a leitura deste texto bíblico. São apenas 2 versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Eu peço a sua inteira atenção para a leitura da palavra do Senhor e atento você poderá compreender e também através da ação do Espírito Santo ser edificado pela palavra de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 14 diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Após a leitura desse texto bíblico, eu pergunto: estamos conseguindo ver o lado bom da vida? Vamos pensar nisso e exercitar essa boa prática, né? De procurar ver o lado bom da vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer que os acontecimentos negativos podem nos despertar para fazer algo bom. Marcos capítulo 1, versículo 14, o texto que lemos, diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. João Batista foi silenciado e depois foi morto pelo rei Herodes. Se quisermos conhecer um pouco mais desta triste história, podemos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 14 em diante. É possível que Herodes tivesse medo de uma revolta encabeçada por João, que tinha os seus seguidores. O rei prendeu o João Batista e atribuiu aquele ato à crítica que ele tinha feito ao seu casamento ilícito. Foi depois da morte de João, diz o texto, que Jesus assumiu a sua missão. Um acontecimento negativo que nos envolva, o que aconteça ao nosso redor, poderá também abrir os nossos olhos e nos despertar para iniciarmos algo novo. Ou também acontecimentos negativos poderá nos despertar para retomarmos e dar continuidade àquilo que um dia deixamos parado, deixamos para trás. Nós temos uma tendência de pensar que as perdas, temos a tendência de pensar que as decepções da vida nos jogam sempre para baixo. Mas para quem olha a vida com fé,
as coisas negativas que acontecem podem se tornar um motivo para nos impulsionar para frente, né? Então, há muitas pessoas que passaram por momentos dramáticos da sua vida. Às vezes um livramento de um acidente, né? Às vezes um problema de saúde que foi superado, né? Uma angústia duradoura que foi vencida, né? Aquela dificuldade vivida despertou a pessoa para retomar algumas coisas que estavam paradas e até para iniciar aquele projeto, muitas vezes, que estava somente no papel, não é? Então, os acontecimentos negativos da vida podem desanimar muita gente, mas também não podemos negar e devemos também admirar aqueles que se superam depois de ter vivido uma grande dificuldade. No ditado popular, é fácil de a gente compreender aquilo que eu estou dizendo, e você já deve ter ouvido por aí a seguinte frase: quando a vida lhe der limões, faça uma limonada, né? Então o desafio que fica para todos nós é aproveitar os acontecimentos negativos e, a partir deles, procurar um caminho que seja bom e que seja melhor do que aquele que trilhamos, né, até o momento. Em segundo lugar, os acontecimentos negativos nos desafia a recordar e a falar das coisas boas. Jesus foi para a Galileia, como diz o texto que lemos. A Galileia era a área desprezada, marginalizada pelas elites. Numa comparação com a realidade mais próxima de nós, a Galileia era como o Nordeste brasileiro. E naquele lugar desprezado, Jesus foi levar a boa notícia de Deus. Jesus conseguiu perceber que naqueles dias tristes, ele precisava levar adiante a boa notícia do Evangelho. Aquele momento aparentemente inoportuno, era oportuno. A missão de Jesus, o anúncio do Evangelho, não poderia ficar para outra hora, não poderia ficar para outro dia. Em dias incertos, alguém precisa ser o porta-voz das boas notícias. O reino de Deus que Jesus anunciou não é um reino estático, paralisado, parado, mas é um reino dinâmico. E ele se transforma e cresce, como as parábolas que Jesus contou sobre o reino, quando diz que o reino de Deus é como uma medida de fermento escondido na massa, né? E que faz a massa crescer e se multiplicar, né? Jesus também disse que o reino de Deus é como a pequena semente de mostarda, né? Que plantada, ela germina, cresce, se torne
se torna uma grande árvore onde os passarinhos vêm aninhar-se. Portanto, a boa notícia levada por Jesus naqueles dias difíceis é a boa notícia do Evangelho, do reino de Deus, que é transformador, do reino de Deus que é crescente, né? O reino de Deus transforma-se constantemente e também transforma aqueles que entram em contato com ele. Por isso é que o Evangelho é boa notícia, porque tem o poder de renovar todas as coisas. Jesus foi a um lugar desprezado para começar o seu ministério, foi falar das boas notícias, das boas novas do reino de Deus a quem mais precisava. Onde havia sofrimento e tristeza, Jesus foi falar de coisas boas. O Evangelho, a boa notícia do reino de Deus, é a esperança para os menos favorecidos. Quando tudo parecer ruim, falemos das coisas boas. Levamos adiante, como Jesus fez, a boa notícia do Evangelho. O Evangelho que transforma, né? Do Evangelho que edifica, do Evangelho que traz vida, do Evangelho que faz ressurgir a alegria, a esperança, a saúde. Portanto, nesses dias que estamos vivendo tão desafiadores, né? Em que ouvimos tantas coisas que nos desagradam, somos agora, neste momento, desafiados pela palavra de Deus, né? Em meio aos acontecimentos negativos, devemos falar das coisas boas, né? Em terceiro e último lugar, diante dos acontecimentos negativos, devemos mudar o nosso jeito de ser e de ver. A chegada do reino de Deus convida as pessoas para mudar a maneira de viver e a maneira de agir diante do mundo. A chegada do reino de Deus exige uma coisa. Jesus disse: arrependei-vos, né? Muda ou transforma a sua mente, o seu agir. Veja que esta é a mensagem de Jesus. Arrependei-vos. E arrepender-se pode significar desistir de si mesmo. Arrepender-se pode significar desistir de caminhos trilhados até aqui. Ou pode significar fazer o retorno, né? Ou seguir em outra direção. A chegada do reino de Deus nos faz olhar para nós mesmos e descobrir o quanto somos pequenos, ou o quanto estamos errados e o quanto precisamos mudar as nossas mentes e os nossos olhares. O acidente no caminho nos diz que devemos ser mais cuidadosos ao nos guiar. O acidente no caminho pode também nos dizer que não devemos mais passar por aquele lugar. A chegada do reino de Deus não provoca um acidente, mas causa um impacto que deve mudar o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de olhar para a vida, né? A presença de Jesus, a mensagem de Jesus,
as ações de Jesus que estão registradas na Bíblia. Isto, quando entra em nossos ouvidos e desce para os nossos corações, esta mensagem deve impactar a nossa vida a ponto de transformá-la, a ponto de nos levar a pensar em que caminhos, por quais caminhos temos andado, né? A ponto de nos levar a pensar se de fato podemos e devemos continuar neste ou devemos mudar de caminho, né? O Evangelho, a boa notícia, ela é também transformadora, ela muda o nosso jeito de ser e de ver. Quando ouvimos o Evangelho, muitas vezes dizemos que precisamos ter fé. E fé no Evangelho nunca é somente uma atitude interior, mas a fé é sempre uma ação, né? Nós confundimos muito a fé com a força interior, né? E ela é muito mais do que isso. A fé, ela é ação, ela é prática. Jesus, veja você, não desanimou da vida com a prisão de João Batista. Jesus não foi anulado com a triste notícia da morte de João Batista. Diante dessa notícia, Jesus foi impulsionado para frente, saiu do seu lugar, foi pregar o Evangelho entre os que mais precisavam na Galileia. A fé em Deus nos dá condições de olhar para os acontecimentos ruins e nos despertar para fazer coisas boas. A fé nos faz ser e ver a vida de forma diferente. Eu quero fazer aqui as últimas considerações, pensando naquilo que já ouvimos, né? Procurar ver o lado bom da vida é aproveitar o passo que precisamos dar para trás para dar um salto adiante, né? Todos nós, em algum momento, precisamos dar um passo para trás. Precisamos recuar, né? Mas que esse recuo seja o impulso que nós precisamos para seguir adiante. É assim, desse modo, que vamos encontrar o lado bom da vida. Procurar ver o lado bom da vida é destacar o que de bom aconteceu. É falar das qualidades, né? Esse é um exercício que nós podemos fazer a todo momento e todos os dias. Nós pensarmos nesse dia de vida que estamos vivendo, podemos agora contar, falar, somar, né, todos os acontecimentos positivos desse dia. E isso nos encherá de força, de coragem. É evidente que aconteceram coisas desagradáveis com você, comigo, mas procurar ver o lado bom da vida é destacar o que de bom aconteceu. E por fim, procurar ver o lado bom da vida é não se anular diante dos acontecimentos negativos. Quantas vezes já choramos, né? Choramos a perda de alguém,
choramos por causa da separação, choramos por causa da nossa impotência diante de alguns problemas que se apresentam gigantescos. Choramos porque esbarramos no limite. Queremos dar um passo adiante muitas vezes, mas esse passo não é possível. Há no coração e na mente de todos nós lembranças das decepções que vivemos. Mas procurar ver o lado bom da vida é não se anular diante dos acontecimentos negativos. Você já sofreu e sofre, eu também já sofri e sofro, mas as dificuldades não devem, não podem nos anular, nos fazer paralisar. Veja que o próprio Jesus nos ensina isso nesse texto, e poderíamos olhar também em outras direções e encontraríamos em Jesus a inspiração. Sabendo da prisão de João Batista, da sua morte, Jesus segue em outra direção, triste, com certeza, mas cumprindo a sua missão de vida, cumprindo o seu ministério, cumprindo os planos que Deus tem para a sua vida, tinha para a sua vida. Portanto, não desista de si mesmo, não desista dos planos que Deus tem, não desista da caminhada, não se anule por causa das coisas ruins que aconteceram. Isto é olhar para a vida com fé e com esperança de que dias melhores virão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, dê paz ao seu coração, é tudo o que nós mais precisamos. Vamos orar nesse instante, se você puder, ore também nesse momento. Pai querido e amado, queremos te dar graças, ó Deus bendito. Agradecer porque o Senhor nos ensina a viver e nos ensina a contar as bênçãos. Podemos contar as bênçãos e dizer quantas são. Bênçãos recebidas da tua divina mão, Senhor. Não queremos ficar olhando somente para aquilo que não deu certo. Queremos olhar para os acontecimentos positivos. Queremos olhar para aquilo que deu certo, para aquilo que está acontecendo de bom, de bem. Queremos olhar para o colorido desta vida e não somente para aquilo que é escuro, para aquilo que é sem cor. Queremos olhar, Senhor Deus, para o nosso caminho com esperança. Queremos ser impulsionados, ó Deus, para a frente, impulsionados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que não sejamos anulados pelas dificuldades, que nenhum dos Teus filhos e filhas sejam anulados pelas dificuldades, pelos problemas, mas que as dificuldades vividas possam se transformar, sim, em inspiração para prosseguirmos na caminhada. Ó Deus, que possamos enxergar novas oportunidades, que o Senhor possa nos dar condições de ver a vida e de encarar a vida de forma diferente, Pai. Abençoe cada um, fortaleça, ó Deus, renove as forças de cada um dos teus filhos e filhas. Abençoe a todos nós, dá-nos a tua graça, Senhor Deus, e as condições necessárias de discernir bem o nosso caminho e de andar por esta vida com fé, apesar de todas as dificuldades, ó Deus. Sejamos perseverantes,
cheios de força, de coragem, de vigor, bênçãos que recebemos dos altos céus, das tuas mãos poderosas. Guarda-nos, Senhor, debaixo dos teus cuidados e da tua proteção. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.